Olá, queridos estudantes! Estou aqui de volta para a nossa segunda aula sobre fábula. Lembra? Então vamos lá, vem comigo. Estamos aprendendo hoje, novamente, aprofundando nossos conhecimentos sobre a fábula. Lembra aí que fábula é da tipologia narrativa, ou seja, conta uma história, né? Uma história que tem animais como personagens, isso mesmo. Então, a fábula é uma história curta, é uma história rápida, uma historinha que, né, não tem muita enrolação ali, vai ser algumas linhas, meia página. A fábula tem animais como personagens. Essa história, né, da fábula que envolve esses personagens, ela apresenta um problema, um conflito que esses personagens vivem. É alguma situação em que eles se colocam, né, algum problema em que eles se envolvem. E esses animais se comportam como gente. Então, eles vão conversar, eles vão viver situações que pessoas vivem. Então, eles estão representando, eles estão simbolizando as pessoas. E sempre ensina uma lição de vida, ou seja, uma moral. Lembrou aí? Então, nós falamos na última aula sobre fábulas, que é um gênero assim, muito gostoso de ler, é muito simples, a gente entra em contato com esse gênero ainda na infância. A gente aprende muito na infância. Por quê? Porque os animais, eles estão aí simbolizando as pessoas e ensinando lições que são importantes para a vida. Aprendeu desde criança, pronto, não vai sofrer quando for adulto, não é verdade? Hoje nós vamos ler mais uma fábula, para você lembrar bem assim, internalizar, porque depois você vai escrever, e hoje você vai escrever sem colher de chá. Aliás, com algumas colheres de chá, mas eu não vou dar o roteiro não, você vai criar o seu próprio roteiro, então vem comigo. O macaco e o espelho. Então, personagem principal nós já sabemos, é o macaco. Certa manhã, enquanto passeava pela floresta, um macaco curioso viu algo brilhando no meio das folhas. Aproximou-se devagar, desconfiado, e descobriu um espelho deixado ali por algum viajante. Olha, nós estamos chegando no problema da fábula, tá vendo? Então, o macaco achou um espelho. Até aí, tudo bem, né? Intrigado, olhou fixamente para o objeto e, para sua surpresa, viu outro macaco olhando de volta. Ele nunca tinha visto um espelho antes e pensou que era mesmo outro animal invadindo seu território. "O que você está fazendo aqui?" gritou o macaco. Então, aqui, né, quando nós temos o travessão assim, é porque é a fala. Então, o macaco gritou para o espelho, ou seja, para a imagem dele mesmo, né? "O que você está fazendo aqui?" O outro macaco também abriu a boca, como se estivesse respondendo. Claro, porque era o reflexo dele, né? O macaco fez caretas e o reflexo fez igual. Fez uma pose de bravo e o intruso, ou seja, a imagem dele no espelho, também. Sentindo-se provocado, o macaco ficou irritado. "Ah, é assim? Está zombando de mim?" resmungou furioso. Sem pensar duas vezes, pegou o espelho e o arremessou contra uma árvore. O vidro quebrou em pedaços e o macaco, ofegante, ou seja, cansado, né, respirando assim pesadamente, foi embora achando que tinha vencido a briga. No fundo, o problema não era o outro macaco, era ele mesmo. Moral da história, né? Quem não gosta do que vê nos outros, muitas vezes está vendo a si mesmo. Então, pronto. Temos aí a fábula do macaco e o espelho. Então, aqui nós só temos um personagem principal, né? Ele achou que eram dois, mas na verdade era só ele mesmo. E essa fábula, você viu, tem a questão das características do animal. De ser o quê? Que ele
gostar ali de manter seu território, ele não gosta de gente invadindo o seu espaço, ele é curioso, não é? Então, vem comigo aqui, vamos analisar esse texto. Quem que é o personagem principal? É o macaco. O que esse macaco faz? Ele encontra um espelho e, como ele não conhece, não sabe o que é espelho, ele interpreta o seu reflexo, né, como se fosse um outro macaco. O problema da história é isso, é que esse macaco fica incomodado por achar que tem uma pessoa ali querendo invadir seu espaço, uma pessoa que está zombando dele. E o que se aprende no final? Qual é a moral? Que muitas vezes o problema não está no outro, não, está na gente. Nós é que arrumamos confusão, a gente arruma confusão sozinho, né? Igual o macaco, estava sozinho de verdade. E ele acha um espelho, ele arruma confusão com ele mesmo. E ele não percebe que é o próprio reflexo. Então, muitas vezes a gente está enxergando no outro aquilo que a gente faz. Então, é uma fábula que tenta trazer para a gente essa reflexão. Opa, olha primeiro para o seu próprio umbigo, sabe aqueles ditados assim? Pois bem, muito bem. Agora, então, nós já trabalhamos a fábula, né? Nós lemos uma segunda fábula, você está bem mais tranquilo, familiarizado com esse gênero textual, que é bem bonitinho, é legal, né? Agora é sua vez. Vamos lá? Olha só. Agora nós vamos produzir uma fábula? Sim, vamos produzir. Proposta. Você deve produzir a sua fábula agora. Agora é individual, tá, gente? Lembre-se, personagem tem que ser um animal e tem a ver aí com o seu jeito de ser. Quando você for escolher, você pode pensar nos animais que você conhece, tá? Por exemplo, pode ser um cachorro? Pode. Que características tem o cachorro? Que poderia colocar, né, o cachorro ou uma pessoa que tivesse essas características em um problema. Pode ser um gato? Pode ser um gato. Pode ser um periquito? Sim. Pode ser uma cobra? Sim. Um urso? Claro. Você vai escolher, mas é claro, você vai escolher de acordo com a ideia que você quer transmitir. Qual o ensinamento que você quer transmitir? Então, pense nesses ensinamentos. Tem que ter um ensinamento no final, que é a moral. Você vai pensando nisso. Vamos seguindo aqui. Tem que pensar nessa ação. O que ele faz de errado, né? Ou ele faz porque ele é curioso. E qual é o resultado? Então, a ação dele, o que ele faz, tem que criar um problema para ele mesmo, para depois ele aprender uma lição. O problema, né? A consequência dessa atitude dele, que ele vai ter que lidar, que ele vai ter que enfrentar. A solução ou aprendizado, né, ou o final da história é o que fica, o que ele aprendeu, o que restou, o que foi possível concluir, e depois você coloca a moral ou moral da história no final, bem claro, bem direto, tá bom? E as dicas para vocês, de novo, escreva parágrafos curtos. Lembra, cada ideia que você terminar, que você concluir, você colocou uma ideia, põe ponto, vai trabalhando a pontuação certinho para não ficar um texto assim muito longo, sem parágrafos. Então, faça parágrafos menores, vai ficar mais fácil para você escrever e o seu texto vai ficar melhor, tá bom? Vamos seguindo aqui. Usa linguagem simples, como se você estivesse contando para um amigo, por exemplo. Siga a proposta, que é, né, de produzir a fábula, seguindo as características da fábula, e não se preocupe com palavras difíceis. Você não tem que usar palavras difíceis. Use as palavras que você realmente conhece. Para escrever bem, não tem que escrever difícil, certo? Escreve do seu jeitinho, o importante é transmitir a ideia que você quer. Dito isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Boa produção para vocês!